Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui no Brasil em 2013. É um caso que envolve um garotinho que tinha apenas 3 anos e a forma como tudo isso aconteceu é terrível. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 2012, a psicóloga Natália Ponte trabalhava em uma clínica para dependentes químicos, em São Paulo. Na época, ela estava separada do ex-marido, Arthur Paes Marques, com quem teve um filho chamado Joaquim, que na época estava com 2 anos. Na clínica, ela conheceu um homem chamado Guilherme Longo, que passou um tempo lá se tratando por causa de seu problema com as drogas. Naquele mesmo ano em que se conheceram, eles começaram um relacionamento. Em 2013, a união com Guilherme resultou na segunda gravidez dela. O casal e Joaquim foram morar em uma casa no bairro Jardim Independência, zona norte de Ribeirão Preto. Mas o relacionamento começou a ter problemas, porque Guilherme voltou a usar drogas. A relação do casal ficou ainda mais difícil quando Guilherme descobriu que Joaquim tinha diabetes. O menino, que aos olhos do homem era um elo entre Natália com o ex-marido, precisava de cuidados especiais, como tomar insulina todos os dias. É claro que com a doença da criança, Natália ficava mais próxima do ex-marido algumas vezes, e isso estava deixando Guilherme com ciúmes. Na noite de 4 de novembro de 2013, Joaquim estava no quarto da mãe e do padrasto assistindo a desenhos no celular. Natália, cansada e com um recém-nascido de 4 meses, dormiu, e Guilherme tentou tirar o celular do menino para ele também ir dormir. Mas Joaquim chorou e o padrasto o levou para o próprio quarto. Guilherme então deu uma mamadeira e o garoto adormeceu. Quando amanheceu, a mãe e o padrasto acionaram a polícia militar e disseram que o menino tinha sumido de dentro de casa. Rapidamente, então, a polícia foi até o local. Algo que os policiais perceberam foi que o portão estava trancado quando eles chegaram e ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, o que levantou suspeitas. Um cão farejador foi utilizado e ele indicou o rastro de Joaquim e do próprio Guilherme da residência até um córrego que havia perto da casa. 5 dias depois, o corpo de Joaquim foi encontrado a 120 quilômetros de Ribeirão Preto, nas águas do Rio Pardo, em Barretos. Através de exames, foi confirmado que Joaquim foi jogado na água já sem vida, porque não havia água em seus pulmões. O corpo não tinha sinais de violência. Naquele mesmo dia, Natália e Guilherme foram presos, após terem a prisão temporária decretada pela Justiça. No mesmo dia, eles estiveram no Instituto Médico Legal de Barretos para fazer o reconhecimento. Antes, não tínhamos a certeza de que era um homicídio. Agora temos a declaração do médico. Somadas a isso, evidências que tínhamos anteriormente de que não houve participação de terceiros no fato e que colocavam o padrasto e a mãe como principais suspeitos, fizeram com que o juiz se convencesse da prisão temporária, afirmou o promotor do caso, Marcos Túlio. Segundo o delegado do caso, Guilherme Longo era considerado o principal suspeito do crime. Porém, a polícia também não descartava a hipótese da participação de Natália no desaparecimento e na morte da criança. No momento da chegada à Delegacia de Investigações Gerais, no início da noite, Natália foi recebida com ameaças por um grupo de pessoas. Populares, principalmente mulheres acompanhadas por crianças, gritavam por justiça e correram em direção ao carro que ela estava. Após reconhecer o filho no IML, Natália alegou inocência no caso. O advogado de Guilherme denunciou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos a demora no julgamento do caso do menino Joaquim. Guilherme, padrasto e principal acusado na morte do garoto, estava preso desde novembro de 2013 e ainda não tinha sido interrogado judicialmente. De acordo com o advogado, a situação enfrentada por Guilherme fere as normas do Código do Processo Penal, a Constituição Federal e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Neste momento, Natália tinha passado 31 dias na cadeia feminina de Franca até obter o primeiro habeas corpus.
Em 4 de janeiro de 2014, voltou a ser presa, mas conseguiu ser libertada 6 dias depois. O casal, então, respondia por homicídio triplamente qualificado. O padrasto, que continuava preso em Tremembé, ainda era acusado de ocultação de cadáver. O promotor de justiça, Marcos Túlio, diz que a demora no julgamento do caso só ocorre devido à manobra das defesas dos réus. Natália quis ouvir uma testemunha em Brasília, e o advogado do réu Guilherme insiste em fazer uma prova pericial que nós entendemos que não é possível. O processo só não se encerrou por conta dessas diligências. O Supremo Tribunal de Justiça negou mais um pedido de habeas corpus a Guilherme Longo. A defesa dele questionou no Supremo uma decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em janeiro daquele ano indeferiu um pedido de revogação da prisão preventiva do suspeito. A Justiça negou à defesa de Guilherme Longo a realização de uma nova perícia nas vísceras do menino Joaquim. O exame havia sido solicitado pelo advogado do padrasto da criança diante da recusa do IC de São Paulo. A justificativa dada foi que o órgão federal teria condições técnicas de realizar o procedimento e que este ajudaria a inocentar o padrasto, indicado por homicídio triplamente qualificado, ao descartar a hipótese de morte do garoto com diabetes por dosagem excessiva de insulina. A juíza negou o procedimento com base em um ofício do INC, que nega a viabilidade da perícia. Ela deu por encerrada a fase de instrução e determinou um prazo de 5 dias para que as partes fizessem as alegações finais do julgamento. No documento que embasou a decisão, o INC informou que as amostras coletadas de órgãos como fígado, rim, pulmão e estômago não são típicas para identificação de insulina. Além disso, questionou as condições das vísceras. Em 22 de fevereiro de 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus a Guilherme Longo. Na decisão que garante a liberdade, os desembargadores determinaram que Guilherme deverá comparecer à justiça periodicamente, além de estar proibido de deixar a cidade. Ele também deveria permanecer em recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho. Quando o pai do garotinho, do Joaquim, descobriu isso, que agora o principal suspeito ali de assassinar o seu filho estava solto, ele ficou completamente inconformado com essa decisão, ele não conseguia acreditar nisso. Segundo o advogado de Guilherme, ele deveria levar agora uma vida normal enquanto estava em liberdade, enquanto o réu respondia às acusações pela morte do enteado. Ele deve levar uma vida normal. Ele ainda não foi julgado e a Constituição considera todos aqueles que não foram julgados como inocentes, e é assim que deve permanecer, disse o advogado, afirmando que o réu procurava emprego na época. O objetivo dele é trabalhar como ele sempre trabalhou, e não será diferente agora com essa oportunidade e com seu restabelecimento da liberdade pelo Poder Judiciário. Ele tem uma habilitação técnica em informática e certamente será nessa área que ele trabalhará. Ainda de acordo com a defesa, Guilherme ficou traumatizado com a prisão. Ele ainda sofre todos os traumas da prisão. São 2 anos e 3 meses na prisão sem sequer ter sido julgado. Mas certamente agora, com o passar dos dias, ele estará se recuperando dos traumas sofridos até então. Em 23 de outubro de 2016, Guilherme fugiu da casa dos pais em Ribeirão Preto enquanto estava em liberdade provisória. Em abril de 2017, ele foi preso pela Interpol em uma praça em Barcelona, na Espanha. Ele usava documentos falsos no nome de um primo que morava em Santa Catarina na época. A suspeita é que ele tenha deixado o Brasil pelo Uruguai, mas não há detalhes sobre a forma como o Guilherme conseguiu driblar a imigração espanhola. A hipótese de que Guilherme estaria na Europa foi levantada por uma mulher que morava no Chile, que entrou em contato com o pai de Joaquim, o Arthur Marques. Por meio das redes sociais, ela informou que o acusado usava um nome falso no exterior e identificou o hotel onde ele estava hospedado. De acordo com o advogado do pai da criança, um brasileiro com o nome de Gustavo Triani deixou o Brasil pelo Uruguai em 20 de dezembro de 2016 e chegou a Madrid de avião 3 meses depois, em 19 de março. Triani é primo de Guilherme Longo, mora em Santa Catarina e negou qualquer participação na fuga. Logo depois, o governo da Espanha aceitou o pedido de extradição de Guilherme.
Depois que retornou ao Brasil, ele foi colocado de volta no presídio Tremembé. Em agosto de 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Lux, manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que leva a júri popular a mãe do menino, Natália Ponte. Em junho daquele mesmo ano, a Justiça de Ribeirão Preto desmembrou a ação penal, resultando em julgamentos separados para o padrasto e a mãe da criança. O Ministério Público acusa Guilherme de ter usado uma alta dose de insulina para matar a criança e de tê-la jogado em um córrego próximo à residência da família. Para a promotoria, Natália foi omissa em relação ao filho, uma vez que tinha conhecimento de que o companheiro era usuário de drogas e tinha um comportamento violento. O julgamento de Guilherme e Natália começou em 16 de outubro de 2023, em Ribeirão Preto. O caso levou 10 anos para ir a julgamento. No primeiro dia de julgamento, ao todo, 6 testemunhas de acusação foram ouvidas pelo tribunal, entre elas um policial civil, 2 policiais militares, um deles era o responsável por levar o cão farejador, um bombeiro, o médico de Joaquim e o pai da criança, Arthur Marques. Ao longo do dia, os 7 jurados que foram ao tribunal do júri ouviram os depoimentos das primeiras pessoas que estiveram na casa da família, no bairro Jardim Independência, para investigar o sumiço da criança. O primeiro a falar foi o médico endocrinologista que diagnosticou Joaquim com diabetes na época. O Ministério Público sustenta que a criança foi morta por Guilherme Longo com uma aplicação de 166 doses de insulina. Vestígios no organismo da vítima, no entanto, não foram encontrados na autópsia devido à rápida absorção. Ficou claro que a superdosagem era mais do que o suficiente para levar uma criança que estava com a glicemia em ordem, na última medida, em torno de 82, a óbito, seja por hipoglicemia e as consequências. O que desencadeou a superdosagem levaria certamente o menino a óbito, disse o advogado assistente de acusação no caso e o representante do pai do Joaquim. Na sequência, falaram os policiais militares que estiveram na casa no dia 5 de novembro de 2013. Entre eles, o que conduziu o trabalho com o cão farejador, que identificou o rastro de Joaquim e de Guilherme até o córrego, próximo à casa deles. A hipótese do Ministério Público é que, após matar Joaquim com a insulina, Guilherme jogou o corpo da criança no córrego. Para a defesa de Guilherme, o Ministério Público não conseguiu demonstrar com efetividade a responsabilidade do padrasto na morte da criança. Já o advogado de Natália avaliou como traumático o primeiro dia de julgamento para a mãe de Joaquim. Para Natália, foi muito traumático reviver toda essa situação. Os vídeos mostrados realmente foi muito traumático. Ela chorou bastante durante os depoimentos. As testemunhas deram depoimento, com exceção do Arthur, como já era esperado. Deu um depoimento tentando trazer uma responsabilidade para ela. Mas os outros depoimentos foram todos favoráveis a ela, uma vez que os policiais que foram ouvidos entenderam que ela não teve responsabilidade pelo fato. O depoimento de Arthur comprova a omissão de Natália. Como tinha conhecimento do relacionamento conturbado que a ex-mulher estava vivendo, Arthur chegou a pedir a Natália para que Joaquim ficasse com ele até que ela pudesse se restabelecer. Naquele momento, o Arthur chegou para a Natália e pediu para ficar com o menino, até que ela se resolvesse ali com o Guilherme. Ela insistiu, dizendo que não. E ele até deu uma opção dela deixar a criança com os pais dela, que também tratavam o menino como filho. Mas ela negou. Naquele momento, a atitude dela foi determinante para o efeito na morte do Joaquim, afirmou o advogado. Nos outros dias de julgamento, 8 testemunhas foram ouvidas, incluindo o delegado que atuou no caso e a mãe de Guilherme. Os pais de Natália falaram ao júri, mas pediram que o Guilherme fosse retirado do tribunal. Por cerca de 1 hora, o réu ficou em uma sala separada. A mãe do Guilherme disse em depoimento que conversou com o filho, que viu que ele estava com problemas com as drogas novamente e sugeriu ali que ele fosse internado em uma clínica. Mas quando ela conversou com a Natália negou tudo isso, dizendo que não tinha necessidade, que ela tinha ali a capacidade de cuidar do Guilherme nessa situação. A professora de Joaquim na época, Natália Fernanda, também prestou depoimento. Na época, a professora disse que a presença de Joaquim nas aulas ficou descontrolada a partir de setembro,
quando ele foi diagnosticado com diabetes e que, em outubro, o menino não frequentou a escola por causa da dificuldade de controlar a insulina. Segundo a professora, no período em que frequentou as aulas, Joaquim não se queixou de Natália ou do Guilherme. Ela contou que na semana do desaparecimento, Joaquim demonstrou tristeza e que Natália foi chamada. No último dia em que Joaquim esteve na escola, de acordo com a professora, ela relatou que ele estava bravo com Gui, porque ele não tinha deixado levar uma fantasia que ele queria. No último dia de julgamento, Natália respondeu às perguntas dos advogados, juiz e promotoria por 3 horas e entrou em contradição com declarações dadas na época do inquérito policial. Ao júri, ela negou que Guilherme tinha comportamento agressivo com homossexuais. Ela também afirmou que não se lembra de vários fatos, mas acabou por dizer que acreditava que o ex-companheiro matou seu filho. Guilherme foi interrogado logo depois. Enquanto era questionado pelos advogados, o acusado falou sobre a relação com os pais e o consumo de drogas. Ele também disse que chegou a agredir uma transexual, afirmou que chegou a ser faixa roxa no jiu-jitsu e que treinava em uma academia, onde aprendeu técnicas avançadas de estrangulamento. Durante o depoimento, o acusado também alegou que fugiu para a Espanha quando conseguiu um habeas corpus em 2017, porque tinha sido ameaçado por traficantes em Ribeirão Preto. Isso ocorreu, segundo ele, depois que ele concedeu uma entrevista a uma emissora de TV. No sábado, 21 de outubro de 2023, o Tribunal do Júri condenou Guilherme Raino Longo a 40 anos de prisão pela morte do enteado Joaquim Ponte Marques, de 3 anos. A mãe do menino, Natália Ponte, foi inocentada. Guilherme é acusado de utilizar uma alta dose de insulina na criança, que tinha diabetes, e depois jogar o corpo em um córrego próximo à casa da família. Segundo o Ministério Público, ele teria utilizado 166 unidades da substância para matar Joaquim. A princípio, ele foi condenado à prisão em regime fechado por todos os crimes da denúncia. Homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Natália respondia em liberdade pelo homicídio desde 2014, mas por ter sido omissa a não impedir o convívio do filho com o ex-companheiro, mesmo sabendo que ele era usuário de drogas e tinha um comportamento violento. Logo depois, a defesa de Guilherme informou que interpôs um recurso de apelação para recorrer da sentença. Então, pessoal, um caso muito triste e também um caso que levou 10 anos para ter o seu ponto final, um caso que se arrastou aí. Imagino o sofrimento do pai de ter que reviver tudo aquilo também no tribunal. Foi um caso horrível mesmo, que marcou muito essa cidade. Imaginar que o garotinho tinha apenas 3 anos, mas que bom que o responsável por isso recebeu a sua pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.